De privilegiar as pessoas que já estão aqui, né? E como hoje o tempo está meio instável, pode ser que as pessoas cheguem também atrasadas, mas daí também a gente não pode, né, atrasar aqui o nosso trabalho e a programação do NEI, né? Então, só lembrando que o formato é de bate-papo, quer levantar a mão e perguntar, ficar à vontade, né? O Ney, na verdade, ele vem falar a respeito de Eugênio Kuzmich, de contar coisas que a gente não sabe, que também eu não sei, então para mim também vai ser importante, mas sintam-se bem tranquilos. Quem quiser pegar uma almofada e deitar e fica bem tranquilo, tá bom? Não existe um jeito certo, tá bom? Mas também não fiquem tímidos, perguntem o que vocês tiverem vontade. Combinado? Então, Ney também fica à vontade. Obrigado. Tá bom? Eu estou ali no canto. Bom, eu queria agradecer, né, ao Asfalto, pelo convite. Uma responsabilidade estar numa escola Stanislavskiana para falar muito. Talvez aquele tenha sido o mais dedicado Stanislavskiano no Brasil, que é o Eugênio Kuzmich. Eu vou dar algumas pinceladas biográficas sobre ele, porque tem umas coisas curiosas. O Kuzmich, ele é do final do século XIX para o século XX. E ele pegou a Primeira Guerra Mundial e ele pegou a Revolução Russa, jovem. Do que eu pesquisei, mas eu não fui à Rússia, não sou historiador, o meu trabalho é fruto do meu mestrado na ECA, na USP. E fui aconselhado pelo pessoal da banca de qualificação, foi o Antônio Araújo, que é o diretor do Teatro da Vertigem, a Lúcia Romano, que é atriz, professora da Unesp, o Antônio é professor da USP, e a Maria Thaís Lima Santos, que é professora da USP e minha orientadora. Que falaram para mim, olha, você não é historiador, desista, porque dá muita curiosidade na gente imaginar por que um sujeito sai da Rússia em 1920 e tantos e vem para o Brasil. É uma coisa assim. E eu encontrei uma pesquisadora de imigração russa à época. Ela falou para mim, olha, não se vinha da Rússia para o Brasil direto, naquela época. Navio passava-se por alguns lugares, paradas, né? Então essas coisas instigam a gente para tentar lastrear, né, a vida dele. Então, do pouco que eu sei, não é uma certeza tão cabal assim, é que ele talvez tenha lutado do lado dos contra-revolucionários na Rússia. Talvez pela família dele ter alguma ligação com o Exército Branco, com alguma, né? Ele mesmo conta numa entrevista que ele dá no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, na presença de Adhemar Guerra, Mariângela Alves de Lima, crítica, Adhemar já é falecido, Renato Borg, ator, Beto Silveira, que foi assistente dele durante muitos anos, tem uma escola, né, de atuação, hoje aqui em São Paulo, já faz um tempo. E eu acho que é isso. Devia ter mais alguém, daqui a pouco eu me lembro. Ele conta nessa entrevista que está datilografada, e uma curiosidade sobre a datilógrafa é que você vê que ela não é uma pessoa de teatro, porque ela escreve os nomes ligados ao teatro com as letras trocadas e tal. Que ele, quando muito jovem, ele lembrava dos tiros da guerra. Que ele não tinha tanta lembrança assim da juventude dele. E eu não sei onde que eu encontrei, se nessa entrevista ou noutra, que ele cruzou com uma professora, uma alemã que tinha morado em Santa Catarina, no Brasil, alguma coisa.
Eu não sei direito por que ele resolveu vir para o Brasil. O motivo pelo qual ele saiu da Rússia talvez tenha sido o dele, dessa ligação com o Exército Branco, né, os mencheviques, que eram a resistência aos bolcheviques, revolucionários. Fato é que ele atravessa o oceano e vem parar aqui. Outra curiosidade, assim, não categoricamente, mas, por exemplo, na orelha do primeiro livro dele, esse aqui é o segundo já, ele tem um primeiro livro que se chama Iniciação à Arte Teatral, que é raro você encontrar. A Carminha Góngora, que é uma pessoa que foi assistente dele, tem fotos dela nesse livro dele, me empresta de vez em quando, mas eu às vezes tenho medo de estragar o livro, essa primeira incursão do Kuznet em escrever na orelha, que eu me esqueci agora quem comenta, mas é uma pessoa de teatro, não sei se um crítico, um pesquisador, dá a entender que o Kuznet vem da Rússia com predicados já stanislavskianos. Do olhar que eu tive, não existe indicativo que ele teve contato direto com os Stanislavski. Ele é de Kherson. Kherson, no mapa, me parece, é a Ucrânia hoje. É meio a região do conflito ali. Ele até fala, quando ele chega aqui, que a cidade dele, que tinha 100 mil habitantes, é isso? 100 mil habitantes, tinha 8 teatros. E quando ele chega no Brasil, Rio de Janeiro, que já tinha 800 mil habitantes, tinha 2 teatros. Que talvez ele, como disse a Maria Thaís, a minha orientadora, que talvez ele tinha sentido os ventos stanislavskianos. O Stanislavski já estava trabalhando no Teatro de Moscou de 1905, a fundação dele, antes, até 1800, finalzinho, virada do século. Virada do século. Vocês me ajudem aí com esses dados históricos, às vezes a precisão me escapa. Aí você vê um documentário como O Século Stanislavski, que é uma coisa linda, né? Para quem gosta, então é uma coisa estupenda. Que o Teatro de Moscou fez turnês pela Rússia e talvez tenha passado por lá. Não tem indicativo que o Kuznet foi um ator ou um aluno do Stanislavski, né? E o Stanislavski, de uma certa forma, ele é uma espécie de ponta de lança de um processo cultural, de um movimento cultural muito forte na Rússia que gerou frutos que perduram até hoje, como o Eisenstein, o cinema, a literatura russa, a dramaturgia russa, na figura do Tchekhov, o Gorky, tanto na literatura quanto na dramaturgia. E ele, acho que nessa entrevista que ele dá, ele comenta alguma coisa do gênero, que ele não teve esse contato direto com o Stanislavski. Então o meu livro, ele aponta para que o Kuznet aprendeu mais e estudou o Stanislavski aqui no Brasil. Não veio com esse conhecimento de lá, né? Mas para ir no campo das curiosidades, assim, digamos, biográficas, né? Ele chega e talvez ele já estivesse imbuído dessa mudança que estava acontecendo na Rússia, principalmente para ele, claro, no teatro, em que aquele estilo de atuar grandiloquente, impostado, exteriorizado, em que a retórica, em que a postura do ator, né, a vaidade, por assim dizer, há uns que chamam o teatro das divas, né, o teatro em que um ator ou uma atriz ficava no centro do palco. Acho que vocês devem conhecer essas regras, que o ator principal tinha que ficar no centro do palco e a diagonal à direita era não sei o quê, a diagonal ao fundo à esquerda era outra coisa. Tinha umas regras assim de uma certa visibilidade ao protagonista e também com algum significado, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar que um dos exercícios que se fazia com atores na época era um ator botar um livro na cabeça e ter que sair equilibrando, porque aí ele ia treinar a sua postura, né?
Então a prioridade eram as coisas mais externas do que a internalização promovida pelo Stanislavski. Então talvez ele já tivesse contato e interesse por isso, e quando ele chegou aqui em 1926, às vezes me escapa se é 24, 25, 26, mas mais ou menos isso, ele desembarca, ele se depara com uma cena assim. Ele vai ver um ensaio, eu desconfio que seja um ensaio do Procópio Ferreira, ele não fala o nome, em que um sujeito estava ensaiando e ele ia para lá e para cá e falava meio baixinho, como quem está passando, sabe? Assim, como quem está fazendo as marcas meio... E uma moça pergunta para ele, o que eu faço? E aí, se essa figura fala você, fica aí. Né? E o Kuznets olha para aquilo e vê uma cena aqui no Brasil, aquela anterior ao do Stanislavski. Pelo que eu entendi, isso não o animou. Ele precisava ganhar a vida. E ele foi trabalhar de motorista de caminhão na construção da estrada Sorocabana. Ele vai para um outro... E ele fica afastado do teatro durante décadas. Até 1950 e tantos, o Ziembinski convidá-lo a fazer parte. Não era nem do TBC, acho que era os comediantes, se não me engano. Tem o nome do livro, exato. E aí ele retorna à cena. Nesse ínterim ele faz algumas coisas, alguns recitais de música. Quando eu lancei o livro, o Nelson Sá na Folha de São Paulo deu uma materinha e falou de uma experiência dele com o Flávio de Carvalho, que é aquele modernista que usava saias, que andou causando um certo impacto na cena cultural paulista pelos idos dos 20 e 30. Se não me engano, modernista, né? Mas eu, por exemplo, não sabia. E aí um pesquisador lá de Santa Catarina, de Flávio de Carvalho, questionou, que ele também não sabia, porque o Nelson, ele fala assim, que eu não falo dessa ligação dele com o Flávio de Carvalho. Eu falei, não sabia. E esse pesquisador do Flávio de Carvalho também não sabia. Mas a gente resolveu levar adiante uma linha que ele falava na matéria. Né? E o fato é que ele só vai voltar a atuar, a se envolver com o teatro nessa década de 50, aos 50 anos, aos 50 e poucos anos, o que não deixa de ser uma coisa curiosa também, né? E aí começa a trajetória propriamente dita dele como um ator, o título que foi sugerido inclusive pela Maria Thaís é assim, é o processo de transformação dele num ator, gradativamente se transformando num pedagogo, num professor e num autor sobre o ensino da atuação, pela via stanislavskiana. Bom, fiz um breve introito aqui, biográfico, para a gente começar a conversa. E aí eu queria saber de vocês, para a gente ir ao encontro desse formato mais informal aqui, o que vocês sabem do Kuznets? O que talvez vocês gostariam de saber? Pergunta, ele já era ator lá na Rússia? Ele tinha feito coisas, assim, eu não sei precisar quais. Isso demandaria uma viagem lá e investigação, se é que vai encontrar coisa. A gente foi atrás de alguns... Ele não deixou filhos, a mulher dele, a dona Irene, também falecida há muito tempo, e a gente encontrou uma sobrinha, que eu acho, da dona Irene, em Paris. Vivendo em Paris, com quem eu me correspondia, ela num português precário. Tem um autor que escreveu e publicou, que é o Heraldo Riso, que vive em Paris hoje, que ele tem um livro sobre Kuznets que chama Ator e Distanciamento, se eu não me engano, Brecht, Stanislavski e Kuznets, né? Como o Heraldo está lá, eu pedi a ajuda dele para a gente tentar recuperar, mas a gente não, mas ele tinha interesse em alguma coisa, ele tinha feito sim, jovem, muito jovem, mas tem essa resposta dele, assim, o que eu mais lembro são dos sons, dos tiros da metralhadora, de alguma coisa da guerra. Não vou usar falar metralhadora, mas acho que a Primeira Guerra já tinha metralhadora, provavelmente. Às vezes você fala uma coisa, 1914, né? A Revolução foi em 1915, a primeira
Lufada Revolucionária, 1905, né? A gente teria que respeitar determinados dados para a gente não cometer enganos mais grosseiros, assim, mas algum engano a gente há de cometer. Mas ele acho que já era uma pessoa voltada, já tinha interesse pelo teatro, acho que já tinha feito alguma coisa assim, que eu não sei te dizer, se peça, que autor, coisa do gênero. Tem histórias que a cultura teatral russa é muito vigorosa, né? Tem coisas assim, por exemplo, que eu não sei especificamente que ocasião, em que os trabalhadores saíam, iam para o teatro e, como lá é muito frio, tinha um local onde você esquentava a sua marmita, uma espécie de pia aquecida para você comer ali e ver uma peça. Então são outras características, né, culturais. Eu não sei se é desse período, um pouco mais adiante, mas a vida teatral russa ela é muito intensa, por assim dizer, né? De hoje eu não tenho muitas notícias. Que mais? Que mais que vocês sabem, não sabem, já ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço nada sobre ele. E eu queria saber qual que é a importância dele aqui no Brasil. Olha, o fato do Antunes Filho ter escrito para mim a apresentação do livro já é um sinal dessa importância que ele tem. Para o Antunes e para o Zé Celso, me parece, eles teriam que confirmar, que o Kuznets foi, se não mais, um dos mais importantes atores e dedicados a ensino da atuação no Brasil. Quando eu fui conversar com o Antunes por um outro motivo, inclusive, aí na saída depois eu queria conversar com você sobre o Kuznets. Ele falou, a morte do Kuznets foi uma catástrofe para o teatro brasileiro. Perdemos uma grande referência. O Zé Celso também chegou a falar, a gente não tem mais isso. Eu acho que eu mantive essas coisas no livro, assim. E por ele passaram algumas gerações. A Fernanda Montenegro, que eu estava atrás dela, que acabou me telefonando, porque sabia que era esse o assunto, falou, todos falam dele com um respeito e admiração muito forte, me parece que é um sujeito muito agregador, sabe? Acho que essa foto tem um espírito do Kuznets, assim, é uma figura muito querida e muito respeitada. A Fernanda fala, um mestre na acepção da palavra. Então ele educou. Eu, por exemplo, teve uma hora que eu tive que parar de fazer entrevistas sobre ele. Porque a cada pessoa que ele ia entrevistar, me falavam de mais 2 ou 3 pessoas que tiveram aulas com ele e que seria muito importante eu colher depoimento. E eu não tenho a menor dúvida de que seria. Só que chegou uma hora que eu tive que parar, estancar e escrever por questões de prazo. Né? Mas recentemente, por exemplo, eu fui a São Caetano, onde ele deu as últimas investidas dele, foi na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, onde eu tive a oportunidade de estar ao lado da Célia De Luca, que foi aluna dele à época, que eu não entrevistei para o meu mestrado, mas que eu peguei um material dela, das aulas que ela fez com o Kuznets, que é sobre o exercício carta, que daqui a pouco a gente vai falar, e usei parte desse material. E lá em São Caetano eu consegui não, juntamos a Carminha Gôngora, que é essa assistente dele, e uma espécie de, depois que ele morreu, uma pessoa que ficou difundindo a obra dele até determinado período. Ela que está nessa foto aqui, a Carminha Gôngora, nessa sequência de fotos em que ele narra um exercício, né? de uma cena. E a Carminha e a Célia se juntaram lá em São Caetano. Dá uma olhada aí. Se juntaram lá em São Caetano e foi um encontro, assim, fazia muito tempo que elas não se viam. E aí eu pude saber um pouco da visão da Célia. Enfim, o Dinaldo Freire, que é o diretor da Fraternal, veio me falar. Várias pessoas, assim, René de Velmont foi aluna dele. Beatriz Segal, quando a gente fez o
seminário Stanislavski, que o Tolentino cheio de falar, a Beatriz me telefonou para dizer que não foi o Kuznets que introduziu o Stanislavski no Brasil, que foi o Sadi Cabral. Tem uma polêmica. E no livro eu falo sobre a maneira não tão vetorial da entrada do Stanislavski. Não foi um ou outro. Foram alguns que trouxeram em determinados anos diferentes do Stanislavski para o Brasil, mas o Kuznets foi o cara que mais trabalhou sobre ele, me parece. Né? Então, e assim, acho que disciplina, paixão pelo ofício, dedicação. Uma história, por exemplo, que o Flávio Migliaccio me contou. Que faz muitos anos eu estou morando no sítio, não sei o que, dá para fazer por Skype? Eu falei, dá. Aí um belo dia eu consigo entrar no Skype e falar com o Flávio Migliaccio no sítio dele lá no Rio de Janeiro. O que é curioso é que às vezes as pessoas ficavam assim, mas quando elas começavam a falar, parece que elas não queriam mais falar, porque trazia de volta a elas um período que me parece que foi muito importante na vida delas. A história, a anedota sobre que é real do Flávio Migliaccio é que ele foi fazer um teste no Instituto de Areia. Ele não sabia para quê. Aí ele passou no teste, mas ele não sabia o que ele ia fazer. Aí ele veio descobrir que ele ia fazer o papel de morto. Um trabalho com o Zé Renato, vocês não viram. E o Kuznets falou para ele, faça. Você vai aprender muito. Ele era muito jovem. O Flávio Migliaccio devia ser um menino de 17, 18 anos, se tanto, um pouco mais. Você vai aprender a ouvir. Você vai, talvez, distinguir se um colega seu está de fato ensinando ou se ele está um pouco longe das situações que a peça pede e tal. Bom, enfim, o Migliaccio se tornou um pupilo dele. Então, assim, não resta dúvida sobre isso, pelo menos para mim e para uma boa parte aí da produção teatral brasileira, que ele foi, assim, a gente pode falar da Miriam Muniz, né? O Marcelo esteve aqui, falou do livro, a gente pode falar de algumas outras pessoas que se dedicaram à transmissão de conhecimentos para o ator, segundo uma linha. Mas talvez o Kuznets tenha sido um dos mais aplicados, a ponto de, num determinado momento, ele praticamente priorizar o ensino do teatro e deixar de lado a sua carreira de ator, que não era uma... Ele, no papel de DC9, nos Pequenos Burgueses do Máximo Gorki, montagem de oficina, ele ganhou quase todos os prêmios. Né? Ele tem também algumas curiosidades sobre ele. Ele montou um curso. Quando o Zé Celso chama ele para fazer Os Pequenos Burgueses, ele pede um espaço para desenvolver uma espécie de estúdio, de curso. E nesse curso iam pessoas, ele preparava os atores do Oficina para Os Pequenos Burgueses, mas ele recebia gente de fora. Tinha até uma coisa que eu não sei se nessa época, ou paralelo, que ele conversava individualmente. Tinha uma, sabe, eu tenho um problema com tal personagem, então eu procurava o Kuznets e ia lá para dirimir com eles possibilidades de melhora daquilo, de esclarecer dúvida. A Eudósia de Barros, que é professora de voz, foi no lançamento do meu livro, no Arena, e falou: o Kuznets ia me ver no Teatro Paiol, num determinado dia da semana, conversava comigo depois da peça, e depois ele voltava lá, ele já estava, não sei se ela falou que está bengala e tal, para conferir se ela tinha... Então uma dedicação assim, sabe, desinteressada no sentido, provavelmente ele não cobrava nada para fazer isso, mas por outro lado, altamente interessado nessa, né, tanto numa propagação maior, que ele publicou, quanto nesse trabalho individual, assim. E eu, de uma certa forma, me deixei influenciar muito por isso, assim, eu recebi o impacto da forma como ele lidava com as pessoas, mexeu muito comigo. Mas eu acho que ele é um tradutor de Stanislavski, não propriamente, ele não pegou os livros de Stanislavski para em português, ele não fez isso, mas ele fez uma coisa com a qual ficou mais acessível entender o Stanislavski, por assim dizer. E com a assimilação de uma brasilidade, né? A Fernanda fala: nós
tínhamos uma forma histriônica, a italiana de atuar. Imagino que seja uma coisa, né? Muito uso das mãos, para fora. E o Kuznets trouxe o lado interiorizado. E eu acho que até toco no livro alguns pontos de algumas dificuldades, algumas questões que não foram tão para ele poder convencer ou encaixar os atores brasileiros a assimilarem. Mas ela fala assim, no início isso se devia mais à origem eslava dele do que propriamente um conhecimento dos Stanislavski. E aí é esse caminho que eu estava falando, que ele vai aos poucos entrando em contato com a obra do Stanislavski, vai lendo, vai aplicando, vai se inteirando mais, vai propondo, vai publicando, até no final da vida está tentando elaborar uma pedagogia mais própria, que não deu tempo dele deixar um livro, por exemplo, ou coisa do gênero. Pergunta, eu vejo assim, muito do sistema Stanislavski tem muito, você acabou de falar, a característica do povo eslavo, do povo russo, que é essa limpeza, né? Tipo, vamos limpar o ator, vamos tirar esse negócio do braço e vamos fazer com que ele sinta isso, vamos fazer com que ele, né, assimile. Interiorize, podemos usar a palavra interiorizar. Para trazer isso para o Brasil, trazer esse novo modelo para o Brasil, imagina dentro do TBC, desses teatros, que eu acho que era um negócio grande, né? Tinha aquele negócio do... Como que... Assim, ele teve que modificar de certa forma o sistema ou não? Ou como que foi esse viés, essa forma de ver, de mudança da ideia do teatro? Porque na verdade ele começa a prover uma modificação nos atores, né? É uma escola nova, é uma forma nova de fazer teatro, né? E até uma forma nova de cultura das pessoas. Né? A diferença cultural é significativa, tem que ser levado em conta. Mas eu escolheria, enquanto você estava me perguntando, me ocorreram 3 pontas. Assim. Eu vou escolher uma delas que é um pouco que a Miriam Meller me contou, que está no livro. Depois que ela trabalhou com o Kuznets, ela passou a ser conhecida como a senhorita por quê? Porque ela perguntava tudo por quê. Por que eu tenho que sentar? Por que eu tenho que levantar? Por que eu tenho que ir até ali? Por que eu tenho que virar para cá? Isso ela assimilou do Kuznets. Que se a gente for traduzir, é uma coisa assim, justificar internamente por que você tem que tomar determinada atitude em cena. Você consegue entender isso? Não é eu sair daqui e ir para ali porque um diretor ou porque as marcas. Eu tenho que ter um motivo, eu tenho que ter uma razão, eu tenho que ter uma justificativa. Acho que é a palavra mais... Né? E é uma coisa que você encontra na literatura stanislavskiana. Justificar internamente o que te leva a tomar determinadas atitudes, agir ou, melhor, reagir. Né? E tem uma outra coisa curiosa, que acho que foi o Zé Celso que me contou isso. Que ele disse que tinha atores do TBC que vinham escondidos em contratos. Eles tinham uma certa... não sei... talvez de admitir que atuavam num modo que estava sendo ultrapassado, que queriam entender um outro jeito de fazer, mas que, não sei, né, um ator mais, sim, vaidoso, coisa do gênero, mas não deixa de ser muito curioso, né? E eu não gravei em vídeo, isso que eu me arrependi depois. O Zé Celso imitou para mim, na entrevista que ele me deu, o Kuznets falando com ele. E eu imito o Zé Celso imitando ele. Quando o Oficina ia fazer os laboratórios mais loucos, e o Zé Celso fala isso num texto, mas de uma forma, né, organizada, assim. Ele não conta essa história, ele fala que o Kuznets era mais racional e que ele era menos racional e que a união dessas duas linhas é que deu uma vida própria aos pequenos burgueses.
mas que eles mentiam pro Kuznets, quando eles iam fazer os laboratórios mais, que no dia seguinte não tem ensaio. E aí eles tinham ensaio, faziam os laboratórios e o Kuznets não ia, porque o Kuznets chegava para ele e falava assim, show, isso qualquer nega de macumba faz, isso não é teatro. Não é teatro. É uma coisa muito saborosa, assim, sabe? E você vê o carinho tremendo do Zé Celso quando ele imita o Kuznets. Assim, foi ali na entrevista que ele deu para mim na ocasião pro mestrado. Hoje não fiz bem, hoje não... A linha contínua, perdi a linha contínua, hoje eu tô mal e tal. Eu não conheci, né? Eu não vi ele atuar, né? Muita gente viu. O Amir Haddad fala uma coisa assim, que quando ele viu Pequenos Burgueses, ele teve a atmosfera de que ele estava vendo o Teatro de Moscou. Ali na oficina. E o Kuznets talvez ele não tivesse visto, ou viu, mas não viveu, ou assistiu. Claro, tinha a facilidade da língua russa, né? Gorky, etc. e tal. Mas voltando à tua questão, o Chico de Assis ele foi mais simples assim. Ele falou, no TBC você tinha que projetar a voz lá para a pessoa. Quantos lugares tinha o TBC? 500? Eu não sei, o TBC original, quantos lugares tinha. No Arena era pequenininho, tinha que falar baixo. Foi uma coisa mais simples, né? Mas o Flávio Miliacho fala dessa operação da mudança no modo de interpretar no Brasil, em que eles no Arena foram, de uma certa forma, foram agentes disso e que depois o Kuznets deu uma organizada no Oficina com esse curso dele, com a preparação dos Pequenos Burgueses. Mas se tem uma palavra que eu escolheria você tem que justificar cada pequeno gesto, atitude, ação do ponto de vista interno. Quais são as razões que te levam a agir dessa maneira e não daquela. Isso vai de uma certa forma quebrando, que você tem que ficar frontalmente ao público para aparecer mais, que o protagonista só fica aqui na frente, que se não tem uma razão lógica dentro da história que te leva a isso, você não precisa mais fazer. É um pouco essa a ideia do que eu entendo. O que mais? Posso falar? Claro, fica à vontade, por favor. Uma vez que ele veio para o Brasil, você defende que ele não trouxe conhecimento da escola de Stanislavski vindo aqui, que ele absorveu aqui. E ele ficou muito tempo sem contato com o teatro, né? Se me engano, ele voltou a ter contato. É muito curioso, qual foi o acesso dele? Por onde ele leu os textos? Como foi o estudo dele para chegar a ser o maior representante do método Stanislavski aqui? Depois assim. É uma coisa que me dá vontade de ir mais longe nisso. E especificar e detalhar historicamente isso. Grosso modo, em 1950 e pouco sai uma tradução de Stanislavski do Brasil. Uma senhora, até que o dado preciso está no livro. Provavelmente ele viu isso. Se ele já tinha notícias lá, ele teve acesso a isso. Os livros do Stanislavski no Brasil chegam depois, são traduzidos depois. Então acredito que essa primeira tradução na década de 50 ele tenha tido algum contato. Quando, por exemplo, o Boal vem dos Estados Unidos e traz alguma coisa sobre Stanislavski, que ele teve acesso lá via Lee Strasberg ou Actors Studios, o Boal e o Kuznets se encontram no Teatro de Arena. E quando o Kuznets estava no Teatro de Arena, ele ainda não chegou na oficina. Né? Então eu acredito que ele vai absorvendo uma ponta daqui, outra daqui, e chega o Boal, e o Sadi Cabral na década de 40 ou 50, que já estava fazendo alguma coisa no Rio de Janeiro, sobre o Stanislavski também. E ele vai colhendo esse material, talvez ele tivesse acesso aos originais em russo, ele lia russo. Não precisou esperar as traduções para o português, que vieram, né? Acho que vocês sabem um pouco dessa história, senão a gente pode falar sobre a questão das traduções do Stanislavski no Brasil que vieram dos Estados Unidos, alguns cortes, etc, etc.
E acho que ele foi se apoderando disso. Ali, no Teatro de Arena, vieram o Ziembinski. Acho que eu não sei se isso está no livro ou não. Eu ligo para o Valmor Chaves. Descubro o telefone dele, ele morando naquele sítio onde ele depois ele veio a se matar. Uma coisa muito engraçada. E eu, tecnologia precária, assim, como é que eu vou gravar a conversa dele? Eu botei no Viva Voz, uma secretária eletrônica velha, aqueles fax antigos, quando eu comprei a coisa mais moderna no mundo. Botei no Viva Voz e gravei com um cassetezinho esses que você fazia entrevista e tal. O Valmor Chaves. Tu pode colocar aí nesse teu mestrado que não foi o Kuznets que trouxe o Stanislavski do Brasil. Faz questão, assim, sabe? Foi o Ziembinski, polonês, contemporâneo, só que o Ziembinski não falava. Agora, o Kuznets trabalhou com o Ziembinski. Que tipo de conversa eles tiveram, que, entendeu? Né? A proximidade da região, do mundo, de onde eles... Talvez ali o Kuznets tenha absorvido já coisas. E ele tinha essa tendência, vamos dizer, quando ele fez Alma Boa de Sedições com a Maria da Costa, tipo, Jamilo Boi, não sei quem foi o diretor. Ai meu Deus, eu não sou tão bom nesses dados históricos assim. Vieram também, além dos Ziembinski, vieram os italianos. E talvez esses italianos que vieram para o TBC também já tinham notícias, porque o Stanislavski já tinha passado por lá. O Teatro de Moscou já tinha chegado lá. O Brecht já tinha chegado lá. E aqui não. Então acho que essas informações foram chegando aos poucos, de forma não organizada, não, e ele, acho que ele foi juntando, a minha suposição é essa. Eu te confesso que eu tenho uma curiosidade. Eu precisaria, isso aqui é só a ponta do que poderia ser feito sobre. Né? O livro do Heraldo Rizzo também não vai muito na questão biográfica e em como isso foi se constituindo. O livro do Heraldo vê um Kuznets que é tanto stanislavskiano quanto brechtiano, porque ele tinha um modo, mas na minha visão, estou fugindo um pouco do teu tempo, na minha visão, eu acho que um modo não tão visceral é que dava uma sensação de que Kuznets era um ator brechtiano, por ele pensar do ponto de vista da personagem em cena. Paulo Francis fala isso dele. Paulo Francis foi crítico de teatro, que é jornalista. É que eu falo assim com as gerações que tem gente que não sabe, talvez quem tenha sido Paulo Francis. Mas eu não encontro também do Kuznets falando sobre o Brecht. O Heraldo é que viu nele isso. E o Heraldo acho que foi aluno dele. Né? Mas sobre o que você me perguntou, não consigo te dar uma resposta ampla, abrangente, mas eu posso trocar essas ideias contigo de que foi algo que ele foi. Mas em 1968 ele volta para a Rússia. Ele consegue uma bolsa, só que ele já tinha passado pela oficina, ele já tinha feito curso lá. Talvez o núcleo central do meu livro seja que foi ali que ele organizou a pedagogia dele. Quer como ator, quer como professor de atuação. Né? Pelos depoimentos que eu colhi do Borg, do Jairo Arqueflecha, da Et contracionou com ele substituindo, do Zé Celso, do livro da Ítala Nante e de outras bibliografias que eu colhi, como a do professor Armando, que ali ele já estava um pouco mais senhor da terminologia stanislavskiana, coisa que no Arena isso não estava tão nítido, porque ele era uma espécie de conselheiro, ele era uma espécie de colega que trocava ideias sobre, e ajudou um pouco também o Zé Renato, assim como acho que ele fez assistência na Alma Boa de Sedições, ele já atuou um pouco como assistente, talvez não assim formal. Não sei se está na ficha técnica, isso dá para saber, porque tem muita informação sobre ele em algumas enciclopédias eletrônicas de teatro. Então, se você tiver mais alguma curiosidade, eu posso tentar, mas é mais ou menos isso.
e talvez talvez eu não tenha uma memória tão viva do que talvez esteja aqui. Tem coisas que estão aqui que eu não sei decorar o livro que eu escrevi. Só para deixar assim claro, o entendimento, ele não apenas absorveu, né, mas ele também não apenas reproduziu, mas ele apropriou, né, culturalmente aqui para o Brasil. Existem representantes que ajudou nesse reforço dessa introdução, ou só foi o Kuznets? Eu acho que o Boal talvez tenha contribuído. Eu conversei, não foi um papo, foi uma entrevista que eu tive com o Boal sobre outro assunto e o Boal pontuou, eu coloquei isso no livro. Mas ele traz Stanislavski via Estados Unidos. Então, isso é um indicativo de que talvez tenha havido essa troca, esse diálogo. Essa coisa do Ziembinski também, porque trabalharam juntos, etc, etc. Essas outras notícias, esse livro que chega, vão compondo um mosaico no qual ele vai se assentando sobre e vai, acho que, desenvolvendo. Entendi. E no caso eles tentaram cobrir o que precisava aqui no caso. Qual seria a necessidade aqui? Por exemplo, o Boal, o Teatro dos Oprimidos, seria isso mais ou menos? Olha, tem gente aqui que talvez possa me ajudar. A Roberta, por exemplo. Tem uma questão cronológica aí que me escapa a nitidez. Assim. Mas acho que o Teatro do Oprimido é uma literatura posterior. Acho que o Boal elabora isso no exílio dele na Argentina. Quando ele já sai daqui. Ainda que muito da teoria dele estava sendo experimentado pela galera que estava fazendo teatro aqui, por exemplo, o pessoal do CPC e tal. Você acha muita coisa que está vindo do agente próprio soviético aqui no Brasil, mas é depois já, o Teatro do Oprimido. Isso aí é uma coisa que a gente tem que sentar e olhar. Entendi. Porque tem um Boal que chega dos Estados Unidos, porque ele foi estudar química lá, e chega com um tipo de informação. E no Arena tem um ambiente. CPC, acho que já um pouco depois. Logo depois da Arena. Logo depois do Arena. Aqui no Arena tem um caldo. Aqui tem outro substrato e você se une. Nós mesmos, recentemente no Latão, ao participarmos do relançamento do teatro na Companhia do Latão, que eu sou ator da Companhia do Latão, ao participarmos do relançamento do Teatro do Oprimido no Centro Cultural, na semana que lembrava os 50 anos do golpe, o Sérgio de Carvalho, que é o nosso diretor, que às vezes gosta de mexer um pouco com teoria na cena, ele nos pedia coisas sobre interpretação que você vê ali uns resquícios assim do gênero. Antes de você ir, você recua para depois ir, né? E no sistema tem essa coisa da ação interna e ação externa, que às vezes elas estão em oposição. Que o Kuznets, e na época a linguagem deles era vontade e contra-vontade. Um personagem, ele tem um impulso, mas ele pode ter o seu oposto também. O Borg tratou disso numa entrevista que ele me concedeu, que foi uma entrevista, uma conversa incrível. Aliás, todas as conversas que eu tive sobre o Kuznets me deixaram absolutamente encantados, assim. Agora já não vai dar mais tempo, mas assim, só o fato de, por exemplo, preparo para ir fazer, isso é uma coisa que não está no livro, que eu pensei em escrever sobre. Esperar o Zé Celso na oficina para dar entrevista para mim. Chega lá numa tarde, chego sozinho, fico olhando aquela coisa lá. Sozinho é diferente do que você ir no espetáculo e tal. Ou Zé Renato, ficar esperando o Zé Renato ali no teatro de comédia que eles tinham ali perto da Brigadeiro, numa salinha cheia de roupas. Tem um tempo seu assim de, nossa, eu tô no bastidor da história do teatro do meu país. É um negócio que emociona, assim, porque aí chega aquela figura. Claro, aí a gente é meio lá em casa, né? A gente, teatro, felizmente, não tem, né,
esses pruridos, né? Ô, Zé Celso, é você? Nem sabia que era eu quem trouxe daqui. Meu colega. E eu me aproximei mais, quer dizer, me aproximei do Zé Celso depois disso. Assim. Eu me aproximei do Antunes depois disso. E de outras figuras também. Mas assim, eu acho que vale a pena você... E um dia, para mim, vale muito a pena, valeu, independente das minhas idades, ir às bibliotecas, sentar, abrir um livro e ler as páginas possíveis naquele horário que você tem. É uma espécie de rito que você tem com você mesmo, que já é um treino para a interioridade. Que você tem que ter uma espécie de, sabe, aterramento, calma, para absorver essas coisas vias indiretas. Então, assim, o que eu provavelmente não vou conseguir desmiuçar, na hora que você descobrir alguma coisa, ele escreve. Meu nome no Facebook é esse aí, e-mail, aquilo que a gente conversou. Eu tenho a maior vontade, prazer de dividir isso, sabe? Dividir curiosidade. Mas tem esses indicativos. Tá? Tem pistas para você ir mais longe assim, do que eu fui. Alguém aqui tinha, antes dele, não? Tinha pedido para falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Olhando o panorama nacional hoje, do teatro, onde você enxerga o Kuznet? Onde você fala, nossa, ali tem muita influência? Ou... Então, uma pergunta interessante essa. Eu posso falar por mim, assim, enquanto eu estava estudando Kuznet, eu estava ensaiando uma peça com a Companhia do Latão. O Roberto acho que estava lá, para produzir. Era inevitável eu chegar no ensaio e começar a ter uma atitude diferente do que eu já tinha. E olha que o Latão é um grupo de estudos, não é uma coisa pueril, assim. Mas, no entanto, sei lá, eu ficava ali esperando uma cena de alguns colegas. Eu falei, por que eu não vou aproveitar esse tempo para imaginar o que meu personagem está fazendo enquanto ele não chega na cena, anterior à cena? Eu escrevi depois sobre isso, a influência que eu sofri nesse processo das prerrogativas kuznetianas do meu trabalho como ator. Eu cheguei a perguntar para o Antunes sobre as diferenças entre ele e o Kuznet. Ele fala que naquela época, física quântica e tal, eu não entendi muito bem. Eu preciso ler mais. Não, mas eu falo isso hoje de uma maneira diferente, porque eu acho que é uma coisa que tem que se respeitar, porque o Antunes não é uma figura que... Ele deve ter os seus motivos para ter levado isso em conta, né? Mas eu precisava ler mais os livros, né, sobre o método. Na verdade, eu estou a fim de experimentar o que o Antunes tem sobre o ator. Mas eu acho que essas figuras que conviveram com ele ainda guardam isso. Eu acho que quem trabalhou com ele, ao lado dele, o Zé Renato me contou coisas fantásticas, assim. Ele falou, olha, o que o Kuznet queria era que a gente desenvolvesse o pensamento do personagem. Me parece que essa era a coisa que ele mais almejava. Né? Então, onde tem personagem, pode haver Kuznet / Stanislavski. A gente estava conversando, eu e a Márcia, aqui um pouco antes, que eu estou curioso, tenho lido pouco, li um artigo, estou atrás de uma palestra que vai haver sobre que hoje o personagem é uma coisa meio em desuso, etc, etc. Saber até que ponto isso tem razão de ser, até que ponto isso dura ou não dura. Se sustenta. Né? Se sustenta ao longo do tempo. A gente começou essa semana uma disciplina com a Maria Thaís na USP, ela já falou o contrário. Eu sinto que volta a ser Stanislavski e as próximas décadas a reabilitação dele e a importância dele vai ser retomada no teatro, não só no mundo como aqui também. Eu falei, tomara, porque vou me sentir mais útil. Sobra um pouco. Dá um certo medo. Eu falei assim, não, o personagem não fez me sentir, pô, tô estudando tanto isso. Mas eu acho que onde tem... eu vou te dar vou me arriscar um pouco aqui.
Eu tenho dado oficinas sobre o Stanislavski e frequento alguns ambientes de processos de trabalho e gente que passou por escolas de teatro, não necessariamente Stanislavskiano como uma Macunaíma. E eu vejo que não é o suficiente o conhecimento que se tem. As coisas ainda estão muito na casca. E coisas simples, que é se ouvir em cena. Só reagir depois que eu entendi o que você me falou. Ainda a gente fala a linguagem, a minha marca, a minha deixa. E isso que o Kuznets lá atrás falou, vamos evitar o mecanicismo em cena, que trouxe do Stanislavski. Ainda se tem, dependendo da geração, que eu acho uma coisa curiosa. Eu sempre achei que ia chover no molhado. E eu vejo que não, eu vejo que eu tenho alguns parceiros, por exemplo, tem gente que, felizmente, tem várias pessoas lendo o livro. Ontem aconteceu uma coisa bonita, assim, peculiar. A gente fez, talvez, espero que não, a gente fez uma apresentação da nossa versão do Puntila, que é o Patrão Cordial, lá em Suzano. O Rogério Bandeira, que é meu parceiro de cena, olhando um cachorro depois da peça, ele fala assim, agora me caiu a ficha, ele falou. Agora me caiu a ficha que eu estou lendo o teu livro e tal, o que acontece com o meu personagem depois que a peça acaba? Porque ele fala, na primeira cena que eu dialogo com ele, ele fala assim, já tive um cachorro. Ele fala, eu reencontro o meu cachorro. Abro um botequim de beira da estrada e fico lá. Mas você recusou o teu ex-patrão que é alcoólatra? Não, de vez em quando até ele vai lá beber comigo. Aí chega um outro colega para mim e fala assim, mas qual é a importância de saber o que vai acontecer depois? Eu falei assim, eu não sei te responder, é um exercício da imaginação. E a imaginação, como diz o Stanislavski, é um músculo treinável. Então, quanto mais você exercitá-la, mais consistente ela vai estar no momento que talvez você precise dela mais claramente. Mas, como tudo na vida, você não pode só lançar mão de uma determinada habilidade quando você precisa dela no ato. Se você não tem um preparo anterior, ela pode falhar, que é um princípio do Stanislavski, né? A emoção é algo que você não apalpa, as ações é algo que você talvez até consiga colocar organizadamente, e elas vão gerar ou não os sentimentos, né? A máxima, esqueçam os sentimentos, não é a emoção que leva a ação, mas é o seu contrário. Então, para mim está em muitos lugares, assim, desde das questões mais elementares. Você vai ver um trabalho e você vê se o ator está mais imbuído ou menos imbuído do universo para o qual ele está a serviço, e quando não. Agora, a gente também tem que ter cuidado, senão tem uns chatos, né? Que fica ali medindo se a pessoa está... Importante, eu não acho que é importante ser Stanislavskiano, Barbiano, Brechtiano, Grotowskiano. O importante é ter vida em cena. E me parece que o Stanislavski e o Kuznets mais buscavam era vivacidade. No prólogo do livro do Kuznets, que tem essa outra edição aqui também, além dessa que passou pelas mãos de vocês, que é mais antiga, e tem uma mais antiga ainda, que é uma capinha azul linda, que é raro, que o pessoal da editora me levou lá, mas depois eles pegaram de volta, em que ele fala que ele trabalhava para que o teatro fosse mais vivo, melhor e tivesse mais comunicação junto ao espectador. Até tem uma coisa que ele fala, os teatros não estão tão cheios assim porque não está sendo bem feito. Isso lá atrás, né? Então, há sinais em muitas partes, mas há também o contraponto, como a gente está falando, e o nosso tempo, e o tempo que vem por aí vai dizer se trabalhar sobre o outro, né? Que a princípio me parece que o personagem não é um outro para o qual você vai em direção. E tem uma coisa linda que eu, nas minhas releituras agora dos discípulos do Stanislavski, não sei se é Topokov ou se é Vakhtangov, que assim, o Stanislavski, ao tentar se aprimorar como ator, viu que poderia melhorar como ser humano.
Então o que tá em questão, o fundo da questão é humanidade. E isso, segundo o meu entendimento, se deve ao fato de eu ter interesse pelo outro. De eu aprender com o outro e esse aprendizado me mudar enquanto uma pessoa que tem dificuldades de assimilar outros valores. Se deixar plasmar pelo, né, aprender com o personagem, basicamente. Isso para mim é muito nítido. Então eu posso dizer que estou impregnado disso. Não posso... E vejo, por exemplo, a gente faz um seminário no ano passado, 150 anos de Stanislavski, conseguimos uma parceria com a SP Escola de Teatro. A gente tem um Instituto Internacional de Teatro ligado ao Unesco aqui. Enfim. Saiu gente pelo ladrão, 3 dias. Primeiro dia eu fiquei com medo de ter que montar um telão lá, né? E aí vem as perguntas, mas como é que fica a relação com o pós-dramático, depende do que chama de pós-dramático, etc. Fica essa discussão um pouco que ainda não tem uma cara mais definida. Acho que é um problema, né? E se o sistema, e por tabela o Kuznets, é utilizável para qualquer tipo de expressão teatral, é uma outra questão. A Maria Thaís fala nessa primeira aula que Pirandello fica complicado aplicar, porque os personagens têm outra característica, mas eu, como não sou leitor de Pirandello, não posso chegar nisso. Mas o fato é que Molière, Shakespeare, Chekhov, Gorky, Dickens, uma gama bastante diversificada de autores, de dramaturgos, foram irrigados pelo sistema, né? Então é isso, assim, é mais simples do que a gente imagina. O russo, o Sergei, que esteve aqui, né, eu não consegui vir aqui porque eu estava ensaiando em cartaz, eu consegui ir lá no SESI. Mais simples, mais direto, mais alegre. Então, essas coisas, eles conseguiram fazer uma coisa que ultrapassa, é perene. O Sérgio falou na palestra dele que os Stanislavski têm essa qualidade da totalização de um predicado artístico. Eu acho que, por exemplo, eles viveram a guerra, Stanislavski, tiveram esse negócio onde ele começa a indagar sobre o próprio homem, né? Até a questão de contar uma história. Hoje em dia, poucos se atém a contar uma história. Para contar uma história, você cria personagens, né? E aí começa, sei lá, parece que tem um ciclo, né? Quando o homem se coloca para dentro de si, ou a sociedade se coloca para dentro de si, tem algum teatro feito dessa forma. É o personagem, é contar a história, é sentindo mais internamente. Quando começa algo mais para o espetáculo, que é aquele negócio que é mais performático, que é mais demonstrar uma figura mais espetacular do que o próprio ser humano, para o ser humano não é tão mais interessante, e sim o que eu consigo fazer como ator ou como artista, e vou lá e me coloco em cena. Não parece ter como se fosse um ciclo, que eu acho que vem o modernismo, mas depois volta de novo pro dentro de si. Depois agora estamos de novo numa outra esfera do pós-dramático. Eu fui assistir várias vezes dentro da Escola SP de Teatro. Eles são muito desses viés do espetáculo, né? Tipo, pelo menos as peças que eu fui assistir, né? Dentro da EAD também é muito essa questão da exibição, essa questão do tipo, o que o ator é capaz de fazer. Contraponto, foi me enfornar dentro do Tapa, tive aula com o Tolentino, e é outra coisa, sabe? Limpa tudo que você faz, tipo, não move. Se você não sabe por que você vai fazer isso com a mão, faça isso com a mão, porque aí você está sujando tudo, está acabando com a sua cena, né? Dentro desse ciclo, tipo, não vive novamente Stanislavski e apaga novamente Stanislavski. Eu acho que você está respondendo o que você está questionando. Não, E eu, de uma certa forma, acho que eu estou de acordo com você. Que tem uma espécie de opção
e motivos pelos quais se opta por uma coisa ou por outra. Essa excessiva fragmentação, ou essa autorreferência, essa falta de contato com alguma coisa que começou, se desenvolveu, tem processo, tem acertos e desacertos, tem reveses, transita, que dá a humanidade a uma trajetória, ou essa coisa explodida, cuja a visualidade é mais forte do que a visualização, que as coisas são te entregues mais de uma forma sem uma possibilidade de quem está vendo filtrar, sem dar possibilidade do outro imaginar coisas, a música, o som, a luz, o vigor, que eu acho que todo ator tem que ter vigor, preparo, tudo, todas as técnicas possíveis, não fazem mal a ninguém. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar lá exibindo essas técnicas. Acho que tem escolhas aí, escolhas de vida, talvez políticas, talvez sociais, talvez econômicas, talvez o que uma coisa está a serviço do quê. Talvez uma parte de quem venha fazendo isso ou aquilo não se dê conta disso. Mas de uma certa forma eu acho que é um pouco nossa função descobrir. Nós somos os pesquisadores das relações humanas, por excelência. O teatro, ele é um espaço primordial para isso, né? Então, é desaviso, no mínimo é desaviso não entender direito o que está fazendo, porque tem uma onda aí que diz isso ou diz aquilo. Mas continuo desse lado, continuo me interessando e poderia até dizer que se você não... Tem uma parte do sistema e tem uma parte do treino que não é necessariamente relativo ao personagem, é relativo ao ator. Eu trouxe aqui uma lista de exercícios de um ex-aluno do Kuznets, que é o Davi Leroy, que me deu entrevista, que ele anotou à mão os exercícios que o Kuznets fazia com eles. Trouxe especialmente para hoje. Depois você deixa no xerox. Vou dar um exemplo muito simples, tá? De exercício de imaginação que o Kuznets fazia com eles. Descrever ou imaginar um objeto oculto, a sua cor, o seu volume, a sua aparência. Depois, ver outras utilidades que o objeto poderia ter, ou dar outras utilidades a esse objeto. O histórico do objeto. Quem fabricou? Onde é? Como é a fábrica? Como estão vestidos os operários dessa fábrica que fabricaram esse objeto? Se o objeto fosse seu, qual seria a sua relação com ele? Que lembranças lhe trazem esse objeto? Invente uma história que utilize o objeto com começo, meio e fim. Tem partes das letras que está muito pequena e apagada. Se você encontrar um objeto esquecido num apartamento onde viveu algum tempo atrás, que recordações boas ou ruins lhe trazem? Se desfazer do objeto. E por que motivos você se desfaria dele? O exercício da janela imaginária. Casa, apartamento, carro, trem ou avião. O que vê através dela? Estabeleça uma conexão com o que... Isso não precisa ser um personagem. Isso é um exercício para você brincar com a imaginação. Simples, acessível. O que eu mais gosto de Kuznets e Stanislavski é que são simples. Não tem segredo, qualquer pessoa faz. Didático e saboroso. Que acho que muitas vezes a gente pula essas etapas. E um outro problema que eu vejo, assim, as pessoas, na medida que elas vão se tornando experientes, vão abrindo mão disso. Mas estampa Stanislavskiana. Qualquer ator tem que voltar para o banco da escola de tempos em tempos. De preferência nunca sair.
E isso, se você lê um sujeito como Kuznets, você entra na tua corrente sanguínea. Porque um sujeito que não apenas tantas, talvez no auge da sua carreira como ator, bem-sucedida, começa a se dedicar mais para o ensino, uma espécie de... que hoje em dia a expectativa de visibilidade, de acontecer como artista é tamanha que é quase inimaginável isso. E ele tem uma atitude na contramão que te puxa o tapete. Porque ele está interessado no outro, ele não está tão interessado nele assim. Você entende? O ser humano, nessa coisa que deixa a gente menos perdido nesse mundo tão, sabe, tão sem sentido, com esse excesso de tudo tem valor, tudo custa, tudo, entendeu? Quando você vê, você está agindo como coisa, como mercadoria, como se fala, como alguns autores afirmam, etc. Então, independente de que se o tal tendência ou aquela vão predominar, eu acho que assim, nada está desvinculado das condições socioeconômicas que a gente vive. A arte é a expressão do seu tempo. Foi e será. Às vezes um pouco adiante, às vezes um pouco atrás, às vezes mais colado, às vezes menos colado. Né? Mas enfim, você pode usar parte dos indicativos, exercícios de visualização ativa. Visualização é um termo, termo que o Kuznets tem um muito conhecido dele, né? Que assistir o enterro de alguém muito querido do qual você não pode participar. Isso tem até no YouTube, se não me engano. O famoso exercício de visualização é simples. Você fica olhando e fica imaginando o que está passando lá. É um caixão? Como é o caixão? Quantas pessoas tem no féretro? Quem é aquela pessoa? Que época que você está vendo? A que distância você estava ali? São tantos pequenos dados que você tem que acrescentar à sua imaginação que vai fazer de uma simples pessoa olhando algo, quem observa fala, está acontecendo alguma coisa ali. Não tem palavra, não tem nada, não tem nenhum elemento, nada. Mas você vê, basta você olhar alguém na rua. Eu estava dando um sino dourados, a gente estava numa sala do outro lado, tinha uma pessoa lá parada. Eu falei, olhem bem para ver se a pessoa está parada, em que condições ela está parada. Ela está parada, o que ela está fazendo? Ela está esperando alguma coisa? Ela saiu ou chegou ou vai entrar? Ela está esperando alguém? São tantos pormenores, por assim dizer, está acontecendo tanta coisa numa figura parada, que esse tipo de prática tem um fluxo muito conectado, por assim dizer, sabe? Tem seiva nessa. Então, mesmo assim, mesmo que não se queira fazer fábula, etc, eu acho que continua tendo um maior valor, assim. Acompanhar de longe algo que você não pode participar ou interferir. Exemplo, sem falar, assistir a chegada ou a partida de alguém muito especial, numa estação de trem, num aeroporto ou num cais de um porto. É bonito esse exercício, né? É uma pessoa desconhecida ou uma pessoa conhecida? Aí eu acho que me parece partida de alguém especial, né? Familiar, né? Alguém que chega, alguém que sai, só que você não pode acessar. Quais são os motivos pelos quais você não pode ir lá abraçar ou se despedir? O que aconteceu? Quer dizer, de um enunciado simples, você cria você abre assim, você angula isso, lastreia isso ao infinito, né? E é engraçado que Kuznets, acho que ele não sei se era um dom dele ou se ele absorveu um pouco do modo de escrever algo poético literário do Stanislavski, assim, que apesar de estar falando
predicados técnicos, você vê que tem quase uma ternura no que eles se propõem, né? Porque tem a ver com o humano, talvez, né? Não é uma técnica que às vezes a gente vê em teatro que ela se satisfaz. Ela tem que estar a serviço. Ela tem que estar como um auxílio, como, né, uma parceira, uma amiga, né, uma figura próxima. Tem uma pergunta, na verdade, que agora me veio, fiquei pensando aí, você lendo... Só um detalhe, ó. Fala. Só na página 9 de 10 é que tem exercícios de criação de personagem. Tem 2 que são introdução, mas as outras 5 ou 6 não são relativos a... É uma espécie de treino para o ator. Você acha que o Kuzet, ele é um replicador do Stanislavski? Ou você acha que ele, a partir do sistema do Stanislavski, ele fez uma adaptação particular do sistema? Hoje talvez eu tivesse que rever isso. No livro, vocês sabem que eu também vim aqui para vender um pouco de livro. Eu tenho que confessar, porque preciso pagar a editora. Não, porque também eu quero que as pessoas leiam. E eu estou vendendo ele a 30 e na livraria ele está a 38. Eu peguei consignação, enfim. Depois, por favor, os interessantes. Não posso deixar. Eu falo que ele não acrescentou muito ao sistema. No entanto, eu pouco investiguei a última fase dele lá na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Alguém, ou eu, ou alguém, teria que sentar, enquanto a memória da Carminha e da Célia, de outras pessoas que tiveram com ele lá, essa memória estiver viva, colher o máximo de informações possíveis. Alguém falou assim para mim, esse teu último capítulo, ou alguma coisa assim, você devia ter chamado de O Último Eugênio Kuznet. Porque tem um livro do Stanislavski, O Último Stanislavski, que lá no seminário disseram que esse título é um título para vender. Que o original da Maria Knebel não se chama O Último Stanislavski. Mas é coisa para especialista, né? Sempre tem essas... Ou para marqueteiro, né? É bonito o título, não deixa de ser um acerto, mesmo que seja... Esse último Kuznet, em que, segundo os relatos da Carminha, ele fica 6 meses trabalhando só com objeto, com eles. Depois, ele fica 6 meses trabalhando sem palavra, eu não sei se exatamente, e depois mais 6 meses com um conto para chegar em uma palavra. Seria uma investigação que tentaria responder essa tua pergunta. Até que ponto ele estava engendrando algo mais próprio. Agora, olha, é que eu conheço pouco, mas é difícil superar. É difícil você colocar coisas sobre um sistema. Eu acho que você pode contribuir, mas isso é uma visão minha aqui. Eu me considero um mero curioso, entendeu? Posso ter feito um mestradinho de tudo, posso ler, posso gostar, mas precisaria de... Quando o Kuznet faz o exercício carta, que um diretor chamado Georg Tolgonstonov, que atuou 60, 70, 80, acho que na cena russa, da linhagem stanislavskiana, escreve para o Kuznet e diz que esse exercício chamou a atenção dele, mas que, por exemplo, não é tão original assim, o Stanislavski também já fazia isso. Você pode ver como uma contribuição do Kuznet ao sistema. E para quem não conhece, o exercício carta também é uma coisa muito simples. Você escreve imaginariamente ou no papel uma carta, do ponto de vista do seu personagem, para alguém próximo desse seu personagem, de modo que você tenha a possibilidade de, eu diria, não sei se a palavra é melhor, confessar algo. De modo que vaze algo que não é corriqueiro, ordinário, uma coisa importante para esse personagem e para o remetente. E aí tem variáveis. E isso, digamos que eu fiz, ainda que timidamente, eu peguei as cartas da série de Luca e de um outro
E ele fazia 3 etapas nas cartas. Uma primeira improvisação sem carta, uma segunda improvisação com uma carta, com a primeira versão da carta, uma terceira improvisação com a segunda versão da carta. Às vezes ele muda o remetente da carta e percebe que muda o modo como o ator age diante da inversão do remetente. É um exemplo claro que um exilado político está na França, vem para o Brasil e aí escreve para alguém que está na França. O Kuznet pede para escrever para alguém que está no Brasil, onde ele está chegando. Isso muda. E o Kuznet tinha uma curiosidade científica, ele levava a máquina fotográfica, fotografava os atores assim, no primeiro momento, segundo momento. A Carminha tem esses slides lá, sequência de slides que ele fotografava um por um, assim. Que é uma coisa que o Stanislavski também tinha, uma coisa que eles queriam chegar a algo mais científico, assim, né? Aí já me deu umas loucuras aqui na cabeça. Que eu tô lendo um pouco do Freud, assim, eu fico... Ele era um cientista, né? Não se chega... Tem um artigo do Stanislavski Freud no Evangelho segundo Stanislavski, né? Mas acho que eles tinham essa intenção de criar alguma coisa que se apresentasse como ciência, de algo que não é científico, de algo que é menos... Mas o Freud, ele sistematizou coisas que inconsciente, entendeu? Eu li esses dias aí defendendo o inconsciente até que se prova o contrário. Eu falei, não é isso. E o Stanislavski vem, entendeu? Mas esse cara fala, não, as bases científicas, é o Ribot, né, aquele psicólogo francês que o Stanislavski deu tanto e tal. Mas eu já estou navegando um pouco. Que mais? Eu fico pensando na sua prática como ator. O que você usa? Olha, hoje à tarde eu passei por um momento de agonia na minha casa. Pra te dizer da última. Eu acho que eu uso 5% como a gente só usa. Dizem que a gente só usa 5% da nossa capacidade intelectual, cerebral, sei lá. Porque assim, dá uma certa angústia. Que é consciente dessa capacidade, né? Não, eu tenho... Que é usado com consciência. Eu não consigo mais, desde que eu... Quer dizer, primeiro que o Sérgio é um diretor que trabalha sob bases stanislavskianas, na relação dele com o ator, no campo da vivência, do diálogo, da cena dramática. Porque o Brecht, por mais que a gente faça as coisas do Brecht, mas a gente tem dramaturgia própria, ele mistura os gêneros, o épico, o dramático, às vezes até o lírico, menos, mas a coisa sempre se dá. Mesmo que tenha narrativa, tem ação vivencial, dramática, personagem contra personagem. Então, nesse sentido, a gente é... E o Brecht mesmo, né? Eu estou puxando outros fios. O Brecht tem lá o que se aprender com Stanislavski. Mas o fato é que depois que eu comecei a estudar o Kuznet, e também foi através de um diálogo com ele que eu resolvi fazer, ele falou, você gosta de Stanislavski, né? Mas você podia pensar em algo brasileiro. Eu falei, Kuznet, ele falou Kuznet. E aí eu fui. Eu não consigo ir para um ensaio, não consigo ir para uma apresentação sem tentar, pelo menos a cada dia, acrescentar alguma coisinha, pequena que seja. Só que a outra ponta é assim, nossa, quanta ignorância sobre os personagens que a gente faz. Vou te dar um exemplo bobo. O meu personagem no Círculo de Giz Caucasiano, um dos, né, o Asdak, eu faço outros, ele narra, eu dei a ele um queijo, dei a ele o meu melhor queijo para comer. Ele fala com os soldados que ele recebeu, o grão-duque e tal. Aí eu estou fazendo a peça e falo assim, mas, poxa, eu falo, né, dei a ele o meu melhor queijo. Que queijo é esse? Eu nunca pensei em queijo. Aí eu falei, como é que eu falo uma coisa e não sei sobre a coisa? Onde está o visceral disso? Não, o queijo é uma coisa simples. Que queijo é esse? Aonde que eu peguei o queijo na minha casa? Entendeu? Como é a minha casa? E aí começa o desespero, que a gente faz 1%. É um queijo de cabra, é um queijo amarelo. Entendeu? É o meu melhor queijo. Opa, eu tenho outros queijos, então se é o meu melhor. E só eu poderia ficar a vida no queijo.
Tudo bem, não dá tempo de você... Agora, tem uma frase linda. Ó, o desespero é o seguinte, ó. Olha essa frase, que eu acho que é ou é do Stanislavski ou do Toporkovsky. Um ator tem que conhecer a sua personagem como quem conhece a sua mãe. Aí um dia eu chego e falo isso pro Sérgio, ele fala, difícil. Ele mesmo assim, mas é isso. A coisa boa é que na sua prática diária, todo dia você vai ensaiar, você vai apresentar, você vai improvisar. De um dia para outro te dão algum material, você tem que arranjar um jeito. Você tem que dar aula, você tem que trabalhar, você tem que fazer dívida, você tem que dar um jeito de abrir um espacinho nesse teu intervalo entre uma prática e outra, uma aula e outra, e fazer alguma coisinha, um desenhinho, uma observação na rua, alguma coisa, pelo amor de Deus, que vai ser sempre muito insuficiente, mas ao menos na minha prática como ator, agora todo dia eu tenho que seja chegar para um colega e falar assim, onde é que a gente se conheceu? Ah, Ney, a gente... Não, onde é que o meu personagem e o seu personagem se conheceram? Porque às vezes você também tem que ler qual é a exposição. Eu tenho um amigo que fica tirando sarro de mim, né? Muito, né? Dos colegas, né? Me permita aqui, isso você corta, mano. Durante o Ópera dos Vivos, o Rodrigo Bolzan chega e solta assim, tomando no Kuznets com o Ney Piacentini. Não aguentava mais. Mas o fato é que assim, ó, eu sempre fui muito jocoso, e um tanto quanto displicente, sabe? Essas coisas de você ficar fazendo gracinha até em cena. Depois que você lê que o Kuznets não tolerava isso, você fala, pô, não vou mais. Falei com essa droga. Aí assim, também tem o contrário, tá lá meio concentrado. E eu realmente, hoje eu confesso pra vocês que fico, que tá em cena e são coisas simples. Eu vou entrar em cena como Cornélio, que é o nome do nosso Puntilha é Cornélio. E na nossa versão ele não tá bebendo num bar do hotel, que eu acho original, ele tá num pesqueiro. É uma coisa simples assim, o que aconteceu 5 minutos antes daquele momento. Ah, ele estava no quiosque, pediu pro garçom, daqui a pouco você vai me servir lá mais uma pinga. 10 minutos antes, ele foi no banheiro. 15 minutos antes, ele viu aquela prostituta que está ali, indo, chegando. 20 minutos antes. E se eu for seguir, tem 5, 4, 3, 2, 1. Porque o fluxo de consciência de um ser humano é ininterrupto. Um personagem também. A gente nunca vai dar conta. Mas a gente pode sempre, todo dia, no Cornélio, no Puntila, eu tenho um artigo que eu falo um pouco, foi publicado numa revista do Sesc lá do Sul. Que todo dia eu chegava em casa e exercício de aquecimento tal, pá. E no dia seguinte eu tentava desenvolver cada uma dessas tripinhas. Acabou gerando uma coisa de 40 páginas que tem umas coisas que até os colegas dele falam, nossa, você tenta descrever aqui entendeu? É demais. Aí depois fui resumindo em doses, o personagem bebe, né? Primeira dose, segunda dose. E aí assim, o Kuznets, o Borg fala uma coisa linda que está no livro. Fala assim, o Kuznets pedia pra gente ter um caderninho onde nós anotássemos os nossos, por exemplo, nossos subtextos dos nossos personagens. Subtexto todo mundo sabe que já virou uma expressão até coloquial, né? Ah, o teu subtexto é outro. Vocês falam, você está falando disso, mas o teu subtexto é outro. O subtexto é aquilo que vem antes, talvez um pouco depois da fala, na cena. Também há quem chama de monólogo interior, um pouco mais sofisticado. Que eu falei, você tem esse caderno, Borg? Ele falou, não tem, mas você devia atrás do caderno do Kuznets. Então, uma verdadeira peça de museu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o Kuznets escreveu um texto inteiro paralelo ao texto do Máximo Gorki sobre o personagem dele. O que eu fiz no meu Cornélio, no meu Puntila? Eu escrevi. Entendeu? Faltou, acho que 1 ou 2 últimas cenas, que daí a peça já... Eu fui fazendo por etapas. Enquanto sistema, isso seria o quê? Circunstanciar, levantar acontecimento, unidade, o que seria?
Olha, assim, cada um tem uma espécie de apropriação dos componentes do sistema. Ontem na aula da Maria Thaís, assim, componente, elemento, princípio, sabe, assim, terminologia, sobre a terminologia. Então depende do teu grau de obsessão. Eu tenho algum. E as coisas, elas se intercomunicam, né? Aí eu falo com alguém, vou numa aula, a aula do Luiz já me fez pensar diferente. Eu e a Márcia fizemos aulas com o professor Stanislavski de Minas Gerais. Você vai falar, mas eu acho que eu estou falando isso errado. Mas você acaba se arriscando. Por exemplo, eu diria aqui, observação. O primeiro, concentração, observação. Visualização, ingenuidade até, que é uma coisa que eu descobri num livrinho, que é aquelas compilações meio sem vergonha, mas são tributários da imaginação, certo? E tem exercícios para você conseguir se concentrar mais. Agora, o círculo de atenção, que já é uma coisa relativa talvez ao personagem, que também é imaginária, também pode ser um dispositivo para você se concentrar, você prático, tá? Primeira cena minha do Cornélio, estou com uma vara de pescar, eu tenho aqui um trapichezinho e uma lona e ali supostamente é o meu lado. E peixe tem também? Não tem. O espectador tá com o seu celular, aquela senhora tá com aquela sacolinha de plástico maldita, e eu sou muito dispersivo. Eu fico essa desgraçada tia que abriu esse saco de plástico. Dancei. Seu monólogo. Monólogo do Ney. Monólogo dele. Aí, se você quer se apropriar do círculo de atenção, você eu vou olhando para a madeira do meu trapiche que eu estou pescando. E isso vai me manter concentrado aqui. Vai me devolver para o meu pequeno micromundo aqui, entendeu? E aí eu fico ali, um peixinho, também agora aqui, eu não vou nem balançar nada. E eu fico fazendo um monólogo interior, ininterrupto, o máximo que eu puder, para eu ficar ali, ó. E não ficar pensando, cara, o meu colega ainda não entrou em cena, já devia ter entrado, entendeu? E ficar no mundo da ficção. É uma coisa muito simples e muito concreta. Mergulhar no mundo. Mergulhar. E dá um barato isso. Eu estou descobrindo que isso dá barato. E é uma coisa que você treina. Quanto mais você treina, mais eu estou assim... É fantástico isso. É uma viagem muito... Mas que tem a ver com a tua pergunta também. Eu estou em cena, assim, a observação. Eu peguei um livro, Mel Gordon, um analista, um Stanislavski, não sei se é americano, quem me deu o livro, quem falou foi o Tó na qualificação. Você conhece o Mel Gordon? Eu falei, não. Ele falou, como não? Eu falei, não. Aí ele me deu uma cópia do livro do Mel Gordon, eu não li, porque eu não leio bem inglês, mas um determinado dia, para ir dar uma oficina, eu resolvi ler os exercícios. Aí tem um exercício lá. Você e eu, vem cá. Você e eu não somos personagens nem nada. Você olha para o meu olho e eu olho para o seu olho. Tá? Que você está um pouco... De modo que eu reconheça no seu olho a cor da sua pupila, qual é os detalhes entre a sua pupila e o glóbulo ocular, a parte branca, se tem... Eu fico aqui, a luminescência da tua íris e você no meu. É só isso. É um exercício de concentração e de observação. Eu fiz esse exercício numa oficina. De repente eu estou constatando com o Rogério Bandeira, que é o meu motorista na peça, e falo, caramba, eu não olho no olho dele. Eu não olho no olho do meu motorista. Eu não olho. Eu não olho no olho da Helena. Eu não olho no olho das pessoas em cena. Não olho. Eu tenho 35 anos de teatro, eu não olho no olho dos meus parceiros. E eu comecei a olhar no olho dos meus parceiros. E eu comecei a entrar mais no mundo daquele personagem. E me dá um barato isso. Bom, que é da ficção. Porque uma coisa que muda ali nele me modifica em cena. E me mantém mais conectado a ele. E aí acontece um termo etéreo, quase mágico, mesmo do ponto de vista, que aí é simples. É simples. Então, a prática, ela é extremamente frutífera e desesperadora.
porque você vê como pouco você faz. Hoje eu começo a escrever sobre o ASDAC, que eu estou lá perdido, desesperado com as coisas do doutorado, e estou descrevendo supostamente as minhas conquistas, né? Que, enquanto eu trabalhei muito textualmente com o Puntila, com o Cornélio, quando a gente retomou o Círculo de Giz, eu quis trabalhar com imagens. E eu não desenho nada, né? Mas mesmo assim eu pegava já uns versos, uns cartazes lá e como é que é o casebre dele? É de madeira? Eu começava a tentar desenhar. Um rabisco, assim, o grão-duque aparece na floresta, uma imagem entre as árvores. Porque eu acredito que todas essas pequenas investidas batem na sua memória imaginária. Quando eu escrevo, eu escrevi também que é uma coisa que eu acho que o Kuznets fazia. O que acontece entre uma cena e outra. Você vai em cena, você tem aquele acontecimento em cena, tá? Só que às vezes você ou sai para uma coxia, ou fica nos arredores, conforme a estética e a proposta de encenação do teu grupo. E às vezes um personagem ele aparece aqui, depois ele aparece aqui. O que acontece aqui? Do ponto de vista kuznetiano e stanislavskiano, você tem que saber. É quase impossível você saber tudo, você faz umas escolhas. Então eu comecei a escrever sobre algumas coisas que a gente já tinha até experimentado em ensaios, porque o Latão às vezes ele vai pelas bordas, não chega na história, ele vai antes, investiga os arredores, sei lá, ok, depois uma hora, entendeu? Então alguma coisa eu já comecei a escrever outras coisas aqui. Aí um dia eu tenho lá meu motorista numa corda, com o Dadaná, e aí eu estou conversando com a minha cuida da casa, e ela fala, senhor Cornélio, não esquece de alguém pro arroz, hein? Eu escrevi isso. E aí eu vou procurar um trabalhador no mercado, eu falo, o senhor prefere ficar sentado, né? Ele fala, se o trabalho for sentado, com um sotaque levemente japonesado. Aí eu, ainda me pediu alguém com arroz, esse cara. Já trabalhou com arroz? Me subsidia imaginariamente. Você entende? Então é tudo muito simples, imaginário. E essas coisas de que eu comecei no ASDAC fazer imagens, eu descobri que um ator, o Álvaro Franco, desenha bem, falou, desenha pra mim um conto dele, do Grão-Duque. Como assim? Eu não sei, desenha os dois dentro da cabana, eu preciso ter um referencial, eu preciso saber como é que esse cara é, porque depois eu vou imitar ele. E aí vão entrando as camadas, você entende? Assim, eu faço o ASDAC imita o Grão-Duque em um determinado momento da peça. Tem muitas dessas coisas nas peças do Latão. Eu faço o camponês que imita o capitão, e eu mesmo faço o capitão. No ópera do filho. Aí para escrever sobre isso, então, ninguém vai entender nada disso daqui. Mas ao escrever hoje sobre esse encontro do ASDAC com o Grão-Duque, e aí tem aquelas caminhos achados dramatúrgicos, né? O Grão-Duque foge disfarçado de mendigo. O ASDAC o confunde com o mendigo e depois se dá conta que ele hospedou o Grão-Duque na sua casa, em meio a uma suposta revolta popular que não é uma revolta. E vai explicar isso, escrevendo. Só vendo ou lendo a peça. Mas enfim, aí eu estou lá escrevendo hoje sobre isso, com as minhas supostas mini-conquistas, e me dei conta, mas por que eu não pensei na voz desse homem, se eu o ouvi por alguns minutos dentro da minha cabana? Aí eu comecei a enlouquecer, porque eu deveria ter pensado na voz desse cara, mas não numa voz de, um homem de poder é uma voz grossa, como seria mais imediato, clichê com um ator, mulher é vacila, entendeu? Não, o que me levaria a compor uma voz tirando daquela figura com quem eu tive pouco contato? Será que eu vi ele em público falando, já que ele é o líder do governante daquela região, daquela época? E aí dá desespero, você fala assim, eu não sei nada sobre o personagem, eu sei o mínimo. Agora, o Kuznets foi o que me acendeu botou fogo em mim, assim, no sentido de que, pelo menos um pouco a cada dia. É o mínimo que você tem que fazer. Mas nunca vai conhecer como quem conhece a sua mãe. Também não dá para entrar zerado toda vez, né? Tem que entrar disposto para um pouco a cada dia, né? Vou contar um episódio para vocês aqui que aconteceu no último dia. E eu tava assim, eu estudava
Agora tem uma contraface isso também, você fica estudando muito, aí você está fazendo a peça, tem que escrever, você fica fazendo a peça e aí você fica pensando como é que você vai escrever isso aqui. Aí é uma contraface que não é positiva. Você fica, eu tive também te tira do negócio. Eu ficava em casa estudando e à noite ia fazer a peça, aí tentava sempre, às vezes eu parava, estava lendo aqui, ó, a cópia lá, eu parava e começava a escrever aqui, carta do avô do Asdak a Asdak, que é meu querido neto, precisava praticar aquilo que eu estava estudando, né? E eu vinha numa, tal, e cada vez mais e tal, e aí acontece aquelas coisas na vida que você tem que fazer outras coisas, compromissos anteriores que voltam, um momento que não podia. O Toporkov fala, não sei se o Stanislavski, como ator, ele tem que pensar só no que ele vai fazer. Impossível, a gente não tem tempo, a gente não recebe, a gente tem que fazer 10 coisas. Eu tinha me metido numa coisa que nem vem ao caso, uma coisa que eu até tenho vontade, assim, e tal, e aquilo começou a me perturbar, e teve um dia que, me deu, me travou aqui, e eu tinha feito yoga à tarde, porque eu falei que eu tenho que fazer yoga, porque o Stanislavski fazia yoga, os alunos dele, o Grotowski também, mas depois ele largou yoga, enfim, aí me deu uma travação e eu entrei pouco na peça, e eu falei assim, meu tempo, o ritmo não é do personagem, meu tempo, o ritmo é do Ney, que tem que escrever essa droga desse negócio pro jornal. E a peça inteira eu tô aqui, mas eu não tô aqui porque eu tô tentando até as 11 horas da noite hoje. A peça ainda atrasou por causa do negócio da luz, que eu tinha que mandar um negócio pro jornal. Isso já foi ruim. Eu vi que no último dia da peça, cara, eu me desconcentrei de um tal jeito, mas eu entrei no desespero. Porque tem isso também, quanto mais exigente você fica, mais vulnerável você fica a essa exigência. E eu não sei por quê, porque eu estava me deixando contaminar por esses outros compromissos, e minha primeira aparição ela é complexa, o Sérgio pegou a cena e fez assim, ó, e eu narro e faço e narro e tal, lógico, eu trabalho há 20 anos com ele, conheço ele há 20 anos, então ele joga, me exige, eu me arrebento, na verdade, e tem que trabalhar muito fora para... Mas eu já tinha no dia anterior, eu já tinha escapado uma coisa que eu falo ali para os soldados, e nesse dia eu vim de uma sentença para outra e repeti um pouco, eu falei, o que está acontecendo? E o pior, assim, a hora que eu viro para pegar de um parceiro meu a roupa para mostrar, tá aqui a roupa do Gonduk, ele estava sem a roupa. Ele esqueceu a roupa, o casaco. O casacão assim. E ele tem uma capa, uma faca. E ele faz assim, porque acho que eu falei, mas o que ele está fazendo? Você quer que eu bata nele? Segundos isso, que ele queria, faça de mim o Grão-Duque, porque, enfim, eu pegava a capa, uma atriz entrava e eu falava assim, ele estava na minha casa, tal, aí contra a cena, narra aqui, e não é pro público, enfim. Aí não tá com a capa. Aí eu arranco a capa dele, uma capa bem mais vagabunda, assim. Ele tinha uma roupa parecida com essa. Me virei e fui. Só que internamente um pânico absoluto de que eu não estava em situação, como eu vinha, conseguindo entrar cada vez mais imaginariamente, e olhar para o meu colega e tirar dele, e observar cada vez mais. Porque quanto mais você faz exercício de observação, essas coisas simples que o Kuznin te propõe, você consegue aplicar isso de uma forma simples e que dá vida, etc. E fui encanando com isso. E fiz o ato inteiro, e esse aqui começou a empedrar, esse aqui começou a empedrar. E lá pelas tantas eu troquei uma palavra pela outra. Tragédia! É horror, cara. Terminou a peça, tá? Não consegui. Não consegui entrar na peça. Nem parei tanto assim. Mas é um negócio... É um negócio fantástico, na verdade, assim, é muito... E teve essa mudança, assim, a Maria Thaís chega pra mim e fala assim, te contei essa, Roberto? Nem eu te vejo em cena há 20 anos, alguma coisa está acontecendo. A gente falou se era para melhor ou para pior. O Sérgio fala assim para mim, depois que você voltou a estudar, você adquiriu mais consciência do ofício. Eu falei, pronto, valeu o meu mestrado. Estou pronto. Não estou pronto, valeu o meu mestrado. Que a Thaís me falou assim, mestrado não é trampolim para dar aula nem para doutorado. É uma mudança de paradigma.
entendeu? E foi via Kuznets que tudo isso se deu. Né? De tentar praticar, de ouvir as conversas e essa admiração simples que se tem, que as outras figuras que conviveram com ele têm, e essa reserva, essa discrição num mundo em que você precisa ter visibilidade. Tem uma frase bonita do Amir Haddad. Vocês sabem que os mais novos não sabem. Tem um restaurante que agora até mudou lá, Gigeto, que era um restaurante que toda a classe teatral ia uma determinada época. Tem gente que fala que foi fazer teatro bem no Gigeto. Lá que era barato. Todo mundo lá, Plínio, Antunes, não é? E o Amir Haddad chega e fala assim, o Kuznets não ia no Gigeto. É uma frase desse tamanho, que é muito sujeito reservado. E eu, como sou uma pessoa nada reservada, eu preciso me reservar, me preservar. Porque, entendeu? E eu olho, às vezes, esses dias eu olhei para ele, tem ali um cartaz, se não está aqui, a última foto dele. A Carminha tem, algumas pessoas têm, ele para o hospital e depois ele não volta mais. Ela me mostrou essa foto, eu fui encontrá-la no Sesc Pompeia, nos dias antes do lançamento, que ele tinha combinado umas coisas, que ela ia me ajudar, que ela ia falar também e tal. Eu olhei para ele, tive uma sensação filial, sabe assim? Esse cara é meio meu pai indireto, assim, envelhecido, um treco assim, sabe? Longínquo, assim, distante, assim. E ele tem ele é um imã. Ele é uma espécie de, como se diz, do elemento astronômico que tem luz própria e os outros estão em volta. O Sol é uma estrela e os planetas que estão em volta são iluminados por ele, né? Então o Kuznets é uma espécie de estrela que tem luz própria e nós somos os planetas em torno dele, orbitando em torno dele, por assim dizer, uma sensação que eu tenho, assim, minha. Só tenho eu lá, em volta dele. Uma outra pergunta. Você falou do Oficina, falou do Arena, do TBC. Existe registro de outros lugares que ele tenha frequentado? Por exemplo, o último lugar foi Fundação das Artes das Artes. Mas, por exemplo, assim, tem alguma coisa dele no Rio de Janeiro, por exemplo? O Rio não, mas aquela foto é de Porto Alegre. Kuznets tem seus alunos em Porto Alegre. Agora não me pergunte quando, em que circunstâncias ele esteve lá. Esses dias eu botei, a gente tem para quem depois, é só me pedir no Facebook que eu adiciono. A gente tem um espaço no Facebook dedicado a Stanislavski, Kuznets, etc. Chama Oficina Atuação Realista em Teatro, que foi a partir de uma oficina que eu dei. Que a gente posta livros, traduções, artigos, vídeos, etc, etc, etc. Eu botei essa foto lá, eu quis legendá-la, falei, ele teve na Bahia ai meu Deus, a Helena Inês, jovem Helena Inês, fez com ele, ela falou que ela devia ter 17 anos, eu acho, fez um Brecht, qual Brecht que eles fizeram? Ópera dos Três Vinténs, com ele, naquela fase incrível da Bahia, do Martim Gonçalves, uma figura que criou um curso de teatro, que é o curso da Universidade Federal da Bahia, né? O mais antigo curso superior de teatro do país. Ele esteve lá e atuou, fez essa peça lá. No Rio ele foi com os Pequenos Burgueses, foi em cartaz, assim como foi para o Uruguai. Ele tem alguma relação, ele fez alguma coisa, por exemplo, com Opinião, que é aquele grupo mais musical, mais... Eu acho que não. O prefácio do meu livro é do João das Neves. Acho que o João viu ele atuando, mas não atuou junto com ele. O João passou por... Bom, temos aqui uma João das Nevesiana. Poderia falar melhor do que eu. Mas eu acho que ele não fez nada. Acho que não. Ele fez Mahasad depois do Oficina. Todas as peças que ele fez na Oficina estão A Vida Impressa em Dólar, Os Pequenos Burgueses, acho que ele fez mais um, acho que ele fez um Max Frisch.
qual o Max Frisch que fez, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E teve na Rússia em 1968. Foi para lá, conseguiu uma bolsa. Acho que ele dava aula no Instituto de Cultura Russa aqui, que me disseram que ficava perto do Baleia da Costa, na Rua Paiol, na Paim, ou ele morava ali, enfim, ele morava ali naquele prédio ali. Ele foi para lá ele teve contato com... Eu perguntei para o Diego Moscovitch, que é um rapaz que estudou em São Petersburgo, né, e conhece, foi palestrante do seminário. Se ele teve contato com a Maria Knebel, ele disse que sim. Kuznets teve com a Maria Knebel em 68 na Rússia. E lá ele teve conhecimento da análise ativa. Tanto que se você pega os 2 primeiros livros dele, não tem análise ativa. Porque esse aqui foi publicado antes dele ir para a Rússia, se eu não me engano. De quando é essa edição? Quer ver? Esse foi em 68. Essa edição de 1971. Mas eu não sei se isso aqui é antes ou depois. Deixa eu ver se tem análise ativa aqui. Eu acho que ele teve contato com a análise ativa só lá e voltou com essa... já tem. Ele escreve isso depois, ou pelo menos complementa. Ele volta com uma coisa da análise ativa muito... ele ficou muito interessado nisso e foi um aplicador da análise ativa aqui. Vocês têm ideia do que seja análise ativa? Alguém sabe? Vocês não valem que vocês são... Né? O pessoal, vocês já ouviram falar do que é análise ativa? Uma ala estável para aula alta. Alguém conta pra gente o que é, pra gente... Eles têm aula de análise Conta aí alguém um pouco pra gente, a gente vai se complementando. Vai caindo. Se arrisca, não tem problema. Não, dá umas pinceladas, a gente se O complementa. próprio nome já diz o que é, né? Então vamos pensar na tradução da palavra. O que é uma análise ativa? Também conhecida como análise em pé, ou análise em ação. Até essa coisa da tradução, às vezes, também dá não era isso que era o termo e tal. Mas é assim, você pega um texto de teatro, ao invés de você analisá-lo lendo em torno de uma mesa, conhecido trabalho de mesa, você pula isso. Se interage. Vai improvisar. Vai direto para a improvisação. Em pé, em ação. É uma revolução isso, no modo de abordar uma dramaturgia, no modo de entender uma dramaturgia. Os motivos, a Maria Knebel explica isso no livro dela, O Último Stanislavski. São 3, basicamente, que eu me lembro. O trabalho em torno da mesa era excessivamente mental, intelectual, e de uma certa forma tolhia certas possibilidades mais imprevisíveis, que talvez o diretor pudesse, já colocando mais a sua visão sobre o que ele esperava, do que a contribuição contrária dos atores, e que poderia ser talvez muito verborrágico, né? É óbvio que isso exige do condutor um amplo conhecimento e um bom senso singulares, porque eu chego aqui para vocês e falo, olha, poderia chegar para você e falar assim, pegar um ator, pegar uma atriz, ou pegar um ator um pouco mais, você vai fazer uma figura um pouco mais velha, você vai fazer uma figura um pouco mais nova, tá? Você é pai, você é filho, tá? Você está saindo da casa do seu pai porque você teve uma briga, você é pai, vocês não querem se falar. Você, ao invés de você falar, meu pai, você fala pro meu pai que não sei o que, não sei o que. E o filho fala. E o pai fala pro meu filho que não é mais meu filho, mas ele está falando com o filho. Aí eu peço para vocês improvisarem. Vocês vão fazer uma improvisação qualquer. Agora imagina que esse cara é um líder operário. E esse filho é um fura-greve porque a mulher dele estava grávida. Estou dando mais informações. E vocês improvisam de novo. Não, mas e aquilo ali que você fez, esquece. Se concentra mais aqui e te dou mais um dado. E a você eu te dou, olha, você também tem uma mulher chamada Romana.
e vou, entendeu? Pá. A ideia é que quando vocês se derem conta, vocês já estão fazendo o texto sem nunca ter lido. Ou ter lido ele. Então é mais orgânico, por assim dizer. Essa palavra para mim é um mistério, né? Que é orgânico. Se usa ela muito, de muitas formas, assim. É o modo de você chegar no texto sem conhecer o texto, ou conhecendo ele superficialmente, através de improviso. É o modo do ator se empoderar, se apoderar. Prática. Na prática. E aí também podem aparecer outras ideias, outras coisas, entendeu? O Zé Renato conta que o Kuznets fazia, né, como chama? O Otávio de Eles Não Usam Black Tie, né? O pai grevista e o Tião, né? É o Tião, né? É o filho. Tião é o filho. Que o Kuznets não, eu acho que isso está no livro também. O Kuznets não conseguia, para ele o Otávio não conseguia olhar o filho, encarar o filho. Falar com o filho, fala para o meu filho que ele já não é mais meu filho. E que dessa inquietação do Kuznets que ele não poderia encarar, que eles resolveram improvisar, fazer a cena de costas um pro outro, e aí eles mataram duas charadas, porque no teatro de arena, duas pessoas assim de costas amplia a visibilidade. E mantém o realismo. Porque você está em teatro de arena, eu estou aqui. Eu fiz essa cena. De costas. De costas. Depois eu vi. Mas enfim, talvez seja uma necessidade, uma impossibilidade.